tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sentiram nossa falta? Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar a nossa sequência aí de resumos e feedbacks, né? Com os conteúdos que foram trabalhados ao longo do ano para que você consiga passar para o ensino médio aí com um grande louvor, ok? Então aproveitem a oportunidade para tirar as dúvidas de vocês. Eu, a professora Sumarinho e o professor Darlan Nunes, né? Nós estamos aqui para trabalhar com vocês, alunos do 9º ano, tirar toda e qualquer dúvida que tiver ficado aí ao longo do ano. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo, né? Como foi que tomou a proporção que nós temos hoje, do inglês ser a língua mais falada no mundo inteiro, certo, pessoal? Então, exatamente. Nós iremos trabalhar agora um pouquinho sobre a origem da língua inglesa, né? Como é que ela aconteceu, né? O que esse idioma tem de tão importante que se tornou a língua universal. Então, a primeira coisa que nós temos que sobressaltar aí é exatamente essa expansão, onde ela chegou, não é mesmo, professor Darlan? Isso, exatamente. Nós começamos, né, falando então do idioma do Reino Unido, Estados Unidos, depois Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e outros países de influência britânica. Então, não foi um único país, né, mas vários, né? Quando a gente fala nessa questão da influência britânica, nós nos referimos não só à língua, né, professor Darlan? Exato. Nos referimos à cultura, nos referimos às tradições, né? Em todos os âmbitos, tanto no âmbito político, âmbito artístico, né? Então, houve essa influência aí em vários outros países, né? E se apropriaram assim como nós, portugueses, né? Os portugueses chegaram no Brasil, né? E a influência dele até hoje está presente nas nossas vidas. A priori mesmo é a nossa língua materna, o português, lógico, ele se difere um pouco do português de Portugal, porque com o passar do tempo a língua ela vai se modificando, vai se adaptando devido às necessidades de cada povo, não é verdade? É verdade, a língua é algo vivo, né? Então, ela vai respondendo às expectativas, às transformações, ela sofre mesmo as influências, mas ela é a identidade maior de um povo, ela é a porta para a cultura, né, daquele povo. Exatamente. E o inglês, ele pertence ao grupo anglo-frisão, que ele é incluído, né, no ramo ocidental das línguas germânicas, que por sua vez é uma subfamília das línguas indo-europeias. Então, quando a gente fala das línguas germânicas, porque anteriormente, né, o inglês lá na Idade Média ele foi formado por dois grandes grupos, que eram os germânicos, a atual Alemanha, né, e os franceses. Então, e ao lado deles vinham os anglo-saxões, que também depois foram denominados de bárbaros. E isso foi um nome dado, né, originário da Grécia Antiga, tá, pessoal? Então, todo e qualquer grupo de pessoas que fossem de origem estrangeira, eles eram conhecidos como bárbaro. E é interessante também a gente falar que a língua inglesa ela se divide em 3 períodos distintos, não é, professor? Exatamente. Tem o Old English, né, que é o inglês velho, de 450 até 1150. Depois o Middle English, que é o inglês médio, de 1150 a 1700. E o Modern English, que é o inglês moderno, de 1700 a 1900. Exatamente. E a partir de então, nós temos aí o inglês moderno, que é o inglês contemporâneo, que é o inglês que nós utilizamos hoje. Mas assim como na língua portuguesa, né, houve modificações que transformaram a língua e acabaram distanciando um pouco da língua matriz, que é o português de Portugal, a língua inglesa também aconteceu a mesma coisa. Então, o inglês contemporâneo, que é o que nós utilizamos hoje, não é, professor Darlan? Ele se difere bastante do inglês utilizado lá em 450 a 1150, aí no período do Old English, né? Do inglês antigo, assim também como tem muita discrepância do Middle English também, do inglês médio aí, de 1150 a 1700. Então, como o professor Darlan falou, a língua ela é viva, né? Então ela sofre mutações de acordo com a necessidade de cada povo, né?
E uma coisa muito importante, professor Darlan, quando a gente fala da origem da língua inglesa, né, para essa expansão a ponto de chegar a se tornar uma língua universal, foi que para que ela chegasse onde chegou, ela precisava de apoio. E que apoio foi esse? O que aconteceu para que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo? Su? Exatamente. Um apoio foi imprescindível para que a língua inglesa tomasse o rumo a ponto de se tornar a grande língua mundial, né? Era o apoio da igreja. Porque na Idade Média, a igreja, ela tinha um poder muito grande, né? Uma influência muito grande. Ela detinha poder político, porque na verdade havia sim um reinado, né? Um rei ali como figura máxima, mas na verdade quem detinha de fato o poder de decisão era a igreja da época, né? Então foi necessário que os ingleses, né? Eles recebessem esse apoio do clero, para que a língua inglesa de fato se efetivasse como uma língua. Então, além do apoio da igreja, eles precisavam de uma língua própria, né? Uma língua que caracterizasse a identidade própria de um povo. Então, a partir desse apoio que eles obtiveram da igreja, né? Lógico, às custas de muito incentivo, né? Então, os burgueses ali, naquela ânsia de uma nação própria, né? Com uma língua própria, eles pagaram, né? Sim, eles doavam terras, eles doavam riquezas para que a igreja mantivessem esse apoio. E como a igreja, além de deter o poder político, ela também detinha todo o conhecimento intelectual, ela expandiu o English, né? O English hoje, nosso inglês. Então, a igreja, ela ajudou na propagação da língua inglesa pelo mundo afora, pelas nações, né? Então, isso é muito interessante. Nós trouxemos aqui para vocês um mapa, né, da Inglaterra medieval na época, né, que fala um pouquinho aí da origem da palavra English, não é, professor? Sim. Falando um pouquinho do slide anterior, então a língua inglesa ela se propagou pelo mundo, não foi por acaso, mas foi com muito dinheiro envolvido, com influência política, influência também da igreja, não é isso, Su? Exatamente, do clero papal, isso é verdade. Então nós trouxemos aí esse mapa aí, como vocês podem observar no slide, que é da Inglaterra medieval, né, que fala aí como se deu a palavra English, né? Então a palavra English, ela origina dos termos Anglo, né, Anglos, e passou a ser falada na região que passava a se chamar England, né, terra dos Anglos. Então a Inglaterra surgiu, portanto, através de um sistema geopolítico. Então Anglo seria o Anglos, né, e England, né, a Inglaterra seria a terra dos Anglos, né? Lembra que eu falei para vocês os anglo-saxões, não é, professor, lá no início? Então, exatamente, foi a partir daí que surgiu a palavra English como o nome dado à língua que se tornou universal. Agora, outro fator também muito importante que nós não podemos deixar de citar, não é, professor? Que além da Igreja Católica, né, e de ter se criado uma língua própria, no caso o English, né, nós também não podemos deixar de falar de pessoas que foram muito importantes para essa expansão. Pessoas como o rei Alfredo, por exemplo. Alfred the Great, né? Alfredo o Grande, né? O rei Alfredo, ele foi muito importante, ele foi o rei de Wessex. Então, assim, a Inglaterra, o território inglês ali, né, do Reino Unido, ele era dividido em vários povos, né? Então, o rei Alfredo, ele começou sendo o rei de Wessex, né, de um determinado povo ali, de 871 a 899. Só que ele era um rei tão magnífico, benevolente, conhecido por ser um rei justo, por ser audacioso também, né, e destemido. Ele se tornou não somente o rei de Wessex, mas ele expandiu o seu poderio, tornando-se o rei também dos anglo-saxões. E ele conseguiu unificar povos ali que eram conhecidos como inimigos. E o interessante do rei Alfred, que ele lutou, né, contra uma insistente invasão dos vikings, né, os vikings, né, que aí até motivaram várias séries que logo nós iremos falar um pouquinho sobre elas, que eram povos bárbaros que queriam por tudo
tomar o território inglês. E o rei Alfred, ele foi muito imponente, ele foi destemido e lutou, e a ponto de conseguir o apoio desses vikings para eles. Então, por isso ele se tornou o rei dos anglo-saxões, né, dos bárbaros também, não só de Wessex. E na época da sua morte, ele era o rei dominante de toda a Inglaterra. Então vocês imaginam, ele rei de Wessex, né, de um determinado povo, ele se tornou o rei de toda a Inglaterra. Então Wessex, Mercia, Nortúmbria, tudo ali passou a ser território dominado pelo rei Alfredo, né? E ele foi assim um rei que mereceu tanto destaque, que ele recebeu um título dado a poucos, que é o epíteto de O Grande. Por isso que quando se referem ao rei Alfredo, falam Alfredo o Grande, porque essa é uma honraria dada a poucos, né? No caso, só quem teve tanto destaque como ele, né, professor? Isso mesmo. Então, assim, como eu falei, a história da expansão inglesa, ela acabou despertando, né, como se diz, a curiosidade, e motivou a cineastas importantes, né, principalmente nos Estados Unidos, a criarem séries, né? Séries, filmes, que se tornaram aí grandes ícones da dramaturgia e cinematografia. Olha aí, só uma falha nossa, né? Então, os Vikings, né, uma série aí que muita gente já assistiu, tenho certeza. Ragnar, né, já vou falar de Valhalla, né, de toda essa história. Conta exatamente a trajetória dos Vikings tentando expandir também território, conquistar as terras, né? Nela retrata também a figura do rei Alfredo e como ele se portou diante dessas lutas, né? Temos também uma outra série também de grande importância que também fala da expansão da língua inglesa, né? Inclusive o título da série é Last Kingdom, né? England is Born, né? Quando nasce a Inglaterra, né? Então o Last Kingdom também fala. E essa série em específico, o foco maior em Vikings, o próprio nome já diz, né? São os Vikings. E na série Last Kingdom, o foco principal é exatamente o rei Alfredo e a sua notoriedade enquanto rei da Inglaterra. Temos também aí Assassin's Creed Valhalla, também fala também da expansão da Inglaterra, do domínio inglês do rei Alfredo. E também eu trouxe para vocês um título, um encarte de um filme de 1969. Esse filme é bem antigo, né, professor Della? Não é da nossa época aí não, ó. Não. Alfredo o Grande, né? Então esse filme, ele ficou muito famoso na época porque ele retratava a vida do rei Alfredo e também falava da expansão do domínio inglês mundo afora. Então essas aqui são as nossas sugestões, tá? De série, filmes, para que vocês possam assistir e se inteirar um pouquinho mais sobre a expansão da língua inglesa, né? Exatamente, professora. Olha só, Su, a gente falando, né, da expansão da língua inglesa e falando do domínio da Inglaterra, né? Apesar de tudo isso, do inglês da Inglaterra e de toda a influência do Reino Unido, hoje o inglês falado no mundo é o inglês americano. Exatamente. Né? É uma história que aconteceu posteriormente que nós vamos falar hoje, né? Vamos também falar, mas nós também não podemos deixar de citar uma outra pessoa muito importante, Quem? né? Martinho Lutero. Ah. Martinho Lutero, inclusive, ele é um dos responsáveis pelo inglês americano, né? Então, Martinho Lutero, como eu falei para vocês no início, nós comentamos que a igreja, ela detinha um poder muito grande sobre os ingleses, né? Então, os ingleses viviam sob o jugo da igreja. E Martinho Lutero, ele não concordava com uma série de imposições feitas pela igreja, inclusive o cidadão ter que pagar pela própria salvação. Vocês imaginam, gente, a pessoa cometia atrocidades, né? Matava uma série de pessoas com requinte de crueldades, mas ao final da sua vida ela pagava uma indulgência, né? Era um pagamento para que ela tivesse a sua salvação. Então Martinho não concordava com os ideais da igreja, com muitos dos ideais, não todos, né? E ele resolveu se opor. E a partir de então surgiu o protestantismo, né? O protestantismo era justamente pessoas que não concordavam com alguns ideais da igreja e se opuseram. Foi quando surgiu a ideia de mandar parte do seu povo, né? No caso os rebeldes, para a América.
né? Então, eles mandaram uma parte da população para a América, prometendo isso e aquilo, né? Várias benesses, e uma parte do povo foi. Então, inclusive, vocês podem observar aí no slide, essa é uma foto onde retrata os navios ingleses partindo para a América e chegando a Manhattan, né? Manhattan, a grande Manhattan, né? Muito famosa. Então, a partir de então, o povo inglês, né, que passou a viver na América, eles foram se organizando, logo eles formaram, eles tinham 13 colônias, e eles começaram a questionar exatamente os tributos que tinham que ser pagos à coroa. Por que a gente vai ter que pagar sendo que a gente não está mais lá? Né? Então eles começaram a se opor, e aí já começaram os enfrentamentos, e com isso o inglês se espalhando aí pelo Ocidente. Né? Então o Martinho Lutero ele teve essa importância porque foi devido ao seu movimento protestante que fez com que a coroa inglesa tomasse a decisão de mandar parte do povo inglês, no caso os rebeldes, para a América. Né? E com isso o inglês foi se espalhando, né, também pelo Ocidente. Agora, outro fato também muito importante para a consolidação também da língua inglesa, não é, professor Darlan, foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele se refere a um tratado de muita importância, porque foi quando ele reuniu as maiores potências europeias para dar fim à Primeira Guerra Mundial. Porque a guerra também tem a sua importância muito grande, né, professor, na língua inglesa. E o tratado em específico, ele foi muito importante, por quê? Porque foi a primeira vez que um documento de tamanho peso, né, no caso propondo a paz mundial, fosse assinado em língua inglesa. Então, ele foi assinado em francês e em inglês. Então, a partir daí, o inglês começou a se consolidar mesmo como uma língua muito importante. Não é, professor? Sim, é interessante que os fatos históricos e as coisas vão acontecendo gradativamente e a gente vê que tem um acordo, tem a união política, tem um interesse sempre por trás, e isso é que move o mundo, né, para chegar onde nós chegamos. Então tem sempre um interesse, né? Exatamente. E como eu falei para vocês em relação ao tratado, as guerras elas tiveram um peso muito grande, né? Porque não só a Primeira Guerra Mundial, que eu acabei de citar, que ela foi dada, ela terminou com a assinatura do Tratado de Versalhes, mas a Segunda Guerra Mundial também. Por que o inglês ele teve um peso muito grande nas guerras? Porque o reconhecimento da língua inglesa como uma das mais influentes do mundo, ela acabou possibilitando uma comunicação entre as nações. Então você imagina, não é, professora, ali na guerra, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, a união de aliados, de países diferentes com línguas diferentes. Exato. Então, havia a necessidade de comunicação. Sim, a gente mal consegue imaginar o mundo, né? Em 1918, quando terminou a Primeira, e em 45, quando terminou a Segunda. Né? Como que o mundo estava passando por transformações, e passa até hoje, né, Su? Exatamente. E a nossa língua, como é algo vivo, ela também continua nesse ritmo de transformação, né? Exatamente. E a língua inglesa, ela possibilitou essa comunicação entre as nações, né, de línguas diferentes. E inclusive essa união, né, foi o que provocou muitas transformações. Né? A língua ela acaba sofrendo a influência aí de outras nações, vão se apropriando de alguns termos e vão se criando novos vocábulos e assim por diante. Mas nós estamos falando aí de algo muito pesado, triste, né? A Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí, muito sofrimento. Vamos falar de algo legal também para a língua inglesa? Vamos sim. Su, como que ficou a expressão artística, a participação dos grandes artistas aí, levando um pouquinho da língua inglesa pelo mundo? Então, né, nós falamos aí de grandes personagens que influenciaram Rei Alfredo Grande, Martinho Lutero, né, falamos aí do Tratado de Versalhes, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas nós não podemos deixar de citar algo muito importante para a expansão da língua inglesa, que é o campo artístico, a literatura, e a sua principal personagem, que foi quem foi responsável
por levar a língua inglesa pelos oceanos aí afora, aí, chegando às nações mais distantes, em virtude da magnitude da literatura, que é Shakespeare, William Shakespeare, né, um dos mais notáveis escritores da literatura inglesa, né, autor aí de obras célebres, né, exemplo aí, quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, né, a grande história de amor, Macbeth, Rei Lear, né, Otelo, né, Hamlet, né, e a exemplo de Hamlet, pessoal, tem uma frase que ela se tornou assim um ícone, né, que todas as gerações já ouviram falar em algum momento ou já leram em algum post na internet um trechinho de Hamlet, né? Então, professor Darlan, faça as honras da casa aí e vamos trazer um trechinho aí de Hamlet, né? To be or not to be, that's the question. Então, exatamente, né? Ser ou não ser, isso. Eis a questão. O Shakespeare, nessa obra de Hamlet, ele trabalhava exatamente esse duelo de pensamentos, né? Entre a vida e entre a morte. E ele trabalhava com tanta maestria que ele se tornou um célebre escritor, né? Um dos grandes, para não dizer o maior escritor da língua inglesa, né? William Shakespeare. Então a literatura ela teve um peso muito grande também na expansão da língua inglesa. Então, pessoal, como a gente vem falando aí desde o início, a língua inglesa ela não aconteceu por acaso, né? Houve toda uma trajetória histórica, né? Por trás disso, houve os arranjos políticos, né? Com o clero ali por trás apoiando a Inglaterra, apoiando os ingleses aí para que eles consolidassem uma nação, uma língua própria, né? E a exemplo disso, vocês podem observar aí no slide o mapa da língua inglesa no mundo. Então, como vocês podem olhar, a imagem onde está em azul escuro é exatamente a área onde indica que a língua inglesa é o primeiro idioma falado nessas localidades, né, nesses países. E em azulzinho mais claro é a área onde indica que o inglês é oficial, mas não é o primeiro idioma. Ou seja, eles reconhecem a língua inglesa como oficial, mas adotam a sua língua materna como o primeiro idioma. Mas o inglês não deixa de ser ali a língua importante daquela nação. Isso é bom demais porque hoje em dia, se você viaja para qualquer parte do globo, né, você vai encontrar naquele país que você está visitando alguém que fala inglês, mesmo que a língua nativa daquele lugar não seja o inglês, né? Quando você vai ao Japão, China e qualquer outra parte do mundo, Rússia, tem alguém lá que vai falar inglês. Inclusive nessas conferências que tem para tratar aí de questões mundiais, né? Questão de saúde mundial, questão de conservação da natureza mundial, em escala mundial. Sempre que tem essas reuniões aí dos grandes líderes, né, mundiais, a língua utilizada lá é a língua inglesa. Né? Então o inglês ele é muito importante, né? Então é necessário que saibamos reconheçamos a sua importância, né? E que tentemos nos apropriar um pouquinho mais dessa língua que é tão importante e tão decisiva muitas vezes em momentos da sua vida, porque às vezes o que vai diferir você de um outro é exatamente o seu conhecimento, não é, professor? Exatamente. E essa mudança ela não para, porque o tempo não para. Então hoje a nossa língua também ela continua, é claro que isso aí ocorre ao longo dos séculos, né? Mas essa mudança ela não para, as necessidades vão aparecendo, outras vão ficando para trás e assim a gente segue, né, caminhando e registrando tudo isso aí para mais na frente virar história, uma história real, uma história vivida. Exatamente. Né? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus, não deixem de recapitular o conteúdo, façam o feedback da nossa aula, ficou com dúvida, vai para o YouTube. Ok, pessoal? Bye, bye, kisses. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Bye, bye, see you.